Bom, você vê que 40 anos passa rápido, não? Bem rápido. De muitas formas, mas hoje o tema é a jornada. Esse é o tema da lição e vocês bem sabem, a vida é uma jornada, cada vida é uma jornada. Aliás, cada vida é assim e a vida de uma igreja também é uma jornada cheia de altos e baixos, cheia de lições e de significado e de utilidade e de problemas e de pecado e um monte de coisas, mas assim é a vida. E o que eu gostaria de fazer com vocês hoje é estudar a vida, a jornada de vida de uma pessoa muito conhecida, cuja vida foi uma jornada, uau, impressionante. E esse é o nosso amigo José, o José. E sua história, bom, você encontra sua história em Gênesis, nos capítulos 37 a 50. Agora, vamos fazer o seguinte, porque tem muita coisa sobre José na Bíblia. E para falar sobre José em poucos minutos não dá. Mas eu quero saber a inteligência, o conhecimento bíblico desse grupo aqui. Então vocês vão falar para mim, vamos resumir, tem que ser bem breve, só, sabe, me falam umas frases, fala para mim, vamos resumir a vida de José. Como foi a vida de José? Um resumo, vamos lá. BH, vocês, discípulos que conhecem a palavra de Deus. Sim, vamos lá, vai. Sim. Ok, perseguido pelos irmãos, muito bom. Então, família meio disfuncional, não? Queridinho do papai, filhinho de papai, e o que aconteceu com ele? Então, também, ele era conhecido como um quê? Ele sonhador. E os irmãos gostavam muito de ouvir os sonhos dele, sim? Para nada. Então o que aconteceu com os irmãos dele? Bom, primeiro queria matá-lo, verdade? Queria matar o bichinho, mas em vez mais pensaram, caramba, por que matá-lo? Dá para ganhar dinheiro com ele, certo? Então eles venderam o José como escravo, certo? E aí ele fica como escravo, mas ele chega um dia para parar como escravo na casa de quem? Potifar. Quem era Potifar? Era um oficial, isso mesmo, chefe da guarda do rei do Egito, faraó, certo? Então ele está lá na casa, agora escravo, chato ser escravo, não é verdade? Escravo, mas coisa boa está acontecendo, pelo menos ele está impressionando com todo o seu serviço, ele está impressionando Potifar, e Potifar faz o que com ele? Basicamente ele faz ele administrador de todos os seus bens, sabe? Então ele como um chefe, um segundão aí na casa de Potifar, legal, só que o que acontece? A mulher de quem? A mulher não de José, mulher de Potifar. O que ela faz? Assédio sexual, terrível isso, não? Então, porque ele era bonitão. Quem sabe quantos anos José tinha quando ele foi vendido em escravidão? 17 anos, um jovem, 17 anos. Então agora ele é condenado. Sabe, ela, a mulher, porque ele recusa. A mulher de Potifar, ela vem em cima, ele recusa, ele rejeita, ela ofendida, ela joga ele, sabe, injustamente, acusa ele, e ele fica na prisão, certo? Então, jovem, escravo já é ruim, agora ele está na prisão, no Egito. Agora, o que acontece? Ele está na prisão
E ele está aí, ele conhece os caras aí, os caras começam a ter uns sonhos, e o que acontece? Aí ele vai interpretando esses sonhos, é verdade? Aí um cara, ele ganha liberdade. Aí ele, quando ele ganha liberdade, ele fala que foi o José que interpretou o sonho, certo? Não fala nada. Você esqueceu do José, prometeu, olha, eu vou falar de você. Você esqueceu totalmente, mas algo aconteceu. Passou mais um tempo, quem mais começou a ter sonhos? Faraó. Aí o cara se lembrou. Caramba, esqueci, tem o meu amigo José que está na prisão. Falou para Faraó, e Faraó chamou José, e José fez o quê? Aí ele começou a interpretar os sonhos do Faraó. E sonho de quê? O sonho do Faraó era sobre quê? Ia passar o quê? 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. E aí Faraó ficou, uau! E com isso também o José até falou um plano. Olha, vamos fazer o seguinte, o Senhor deve fazer isso, aquilo e tal. E Faraó fez o quê com José? Aí tirou o cara da prisão, ficou atônito com o conhecimento e com o seu relacionamento com Deus, e colocou ele como administrador de todo o seu reino, o segundão em todo o Egito. Então, muito bom, igreja, vocês, demais, isso aí, pode dar um aplauso aí para vocês. Está fazendo um bom trabalho, meu filho, muito bom. Agora, o que eu quero fazer? A gente vai ver, eu quero ver 3 textos. 3 textos e com 3 observações, tá bom? É isso que vamos fazer hoje. Então vamos ressaltar 3 textos. O primeiro texto se encontra em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Você pode já ler, eu vou citar o texto em um segundo, mas o primeiro ponto é o seguinte. Esse é o primeiro ponto. Busca a presença de Deus e a bondade de Deus. Busca sempre a presença de Deus e a bondade de Deus. Nesse texto que vocês estão lendo, que eu vou citar daqui a pouco, vocês já sabem, vocês já conhecem o contexto. José agora está na prisão, no Egito, injustamente acusado. Uma vida já razoavelmente trágica, especialmente para um jovem. Eu estou vendo, hoje tem muitos jovens aqui. Você pode imaginar, com 17 anos, com todos esses sonhos de um jovem, de conhecer o mundo e fazer grandes coisas, e você é escravo, e agora você se encontra numa prisão, em outro país. Uau! De uma vida já trágica, você já vê essa vida indo de mal para pior. Mas Deus de alguma forma se comunica com José e promete para José, agora na prisão, que ele, próprio Deus mesmo, estará com ele e que não vai parar de fazer o bem, de mostrar a sua bondade para ele. Você pensa, que legal. Só que quando pensa bem, quando pensamos na presença de Deus, quando é que pensamos que Deus está presente na nossa vida? O que Deus está mostrando a sua bondade
para conosco, na nossa vida. Quando é que você pensa assim? E quando as coisas estão indo bem, não? Quando as coisas estão indo bem, quando você recebe aquela promoção, aumento de salário, quando você está orando, você vê a resposta das orações, quando você conhece aquela pessoa que você gosta e você fica sabendo que ela ou ele gosta de você também, aí você, uau, Deus está comigo, Deus está presente, Deus está sendo bom demais comigo. E é verdade, quando as coisas boas acontecem, a gente deve dar graças e glórias ao nosso Deus, porque sabemos, sem Deus não temos nada, é tudo Deus, a gente sabe disso, mas Deus, esse foi muito importante para José, e é muito importante, essa lição é muito importante para nós. Não é difícil acreditar que Deus está presente quando as coisas estão indo bem. Não é difícil acreditar que Deus está mostrando para nós a sua bondade quando a gente vê, quando a gente se prospera e vê e sente as bênçãos de Deus. Mas é outra coisa, é outro mundo quando estamos passando por fases difíceis, desafios duros, problemas na vida. Pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser igreja, pode ser qualquer coisa. É difícil às vezes acreditar, e por isso Deus teve que falar: José, eu estou com você, eu estarei com você, eu estou aí com minha bondade, eu vou te mostrar estou te mostrando a minha bondade. Sabe, a vida é cheio de altos e baixos. Se você está passando por uma fase boa hoje, que bom. Mas se você conseguir viver um tempinho mais, você vai passar por uma fase ruim. Eu não estou aqui para desanimar ninguém, só estou falando a verdade. Ninguém passa por uma boa a vida toda. É verdade. E nesses momentos difíceis, esse é o momento quando precisamos saber que Deus está aqui presente comigo, e que Deus ainda nesse momento difícil está se mostrando para mim, na minha vida, a sua bondade. Eu quero chamar a Silvia, ela vai compartilhar um pouco sobre uns dos baixos na nossa vida. Bom, quando chegamos em Miami, chegamos em 2003. Então vocês sabem, né? 2003. Era um tempo difícil na igreja para todo mundo, em todo mundo. E, bom, chegamos lá, início de 2003, com minha bebezinha, tinha 5 meses. Era um tempo muito difícil para gente, para nossa família, né? De ter um bebê diferente. Chegamos nos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês, com 2 filhos pequenos, né? Entrando na escola. Eu não tinha amigas lá. Tava bem difícil, especialmente para mim, em termos assim emocionais, espirituais também. Então a Juliana, ela ficou muito doente, com muita dor de ouvido devido à condição dela, sempre gripada, enfim. E eu, com tudo o que estava passando, eu fiquei muito em casa com ela, cuidando dela. Como eu disse, eu não tinha amigas, eu tinha meus filhos, meu marido. E não falava o idioma. E era, então, de novo, um tempo bastante desafiante para nós.
E numa dessa, um dos irmãos médicos estava me aconselhando: Silvia, olha, ela tem muito disso, de dor de ouvido, você precisa sair com ela no sol, vai passear com ela. E ele me disse uma coisa: quem sabe você não vai conhecer uma amiga, não vai conhecer sua amiga lá fora, mas você tem que ir pra rua. E se vocês conhecem os Estados Unidos, mesmo você indo pra rua, não é que tem muita gente lá, né? Não tem ninguém. Especialmente Miami. Mas sabe, isso que o João está falando, né? De ainda em tempos difíceis, Deus não deixa de mostrar a bondade e o amor dele para nós. E foi isso mesmo que ele fez. Quando esse nosso irmão médico falou: quem sabe você não vai conhecer alguém quando você sai da sua casa. Pra gente parece uma coisa, claro, sair da casa, conhecer aqui para lá, não. Mas isso me acendeu uma luz. Eu, apesar do tempo difícil, eu queria conhecer alguém. Eu queria levar alguém para o meu Deus. Eu sabia que apesar dos tempos serem difíceis, eu sabia que Deus não ia deixar de mostrar a bondade dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, andando de carrinho pela rua, conheci uma senhora que estava andando com a sua sobrinha neta, ou seja, filha da sobrinha dela, e ela que cuidava dessa bebê. E um tempo mais tarde eu tive a oportunidade de ir na casa dessa sobrinha. E assim que eu entrei na casa, conversando com essa sobrinha, eu a chamei para: você gostaria de orar comigo? Eu não conheço ninguém aqui no bairro, você gostaria de... E ela imediatamente: sim, eu gostaria de aprender a Bíblia, porque ela sabia que meu marido era ministro. E imediatamente nós fizemos uma ótima amizade. Ela estava orando para me conhecer. Então, meses depois, ela se tornou uma cristã. Ela se tornou minha melhor amiga. Ela tinha, na época, 3 filhas. Hoje ela tem 4. Ela tinha 3 meninas que se tornaram melhores amigas das minhas filhas. E hoje as 2 das filhas dela são discípulas. As mais velhas são discípulas. Ela se mudou para a Alemanha. Seu marido é alemão. Eles se mudaram para a Alemanha. E lá ela está encorajando muito a igreja. Eles moram na divisa com a Suíça. Ela está encorajando muito as irmãs de lá. E ela veio de visita a Miami um mês atrás e ela animou demais nossas irmãs aqui. Então você vê, puxa, ainda num tempo tão difícil, como Deus pode mostrar a bondade dele e fazer coisas que você não pode imaginar, ainda que você tente. Deus, ele dá muito mais do que a gente pode imaginar. Bom, essa foi a minha história. Amém. Bom trabalho, bom, uma dica para vocês. A dica é pontinhos de luz. E tem a ver com o que estamos falando aqui. Um tempo, bom, faz muitos anos a gente ia assumir uma situação no ministério. A gente foi chamado para assumir uma responsabilidade, uma situação bem difícil. Aliás, era uma situação que tinha derrotado muitos e um amigo nosso que sabia que a gente ia para assumir essa situação, ele veio falou o seguinte para nós, e falou: olha, vocês estão entrando numa situação bem escura e vocês vão ter que saber, aprender rapidamente a buscar, a encontrar. Ele usou a frase, os pontinhos de luz. E seu ponto foi o seguinte, que ainda nos momentos mais escuros, Deus está fazendo coisas. A luz de Deus está por aí. Você tem que olhar às vezes. Não é que às vezes é assim brilhante. Às vezes você tem que procurar, buscar, olhar. Mas olhando você vai achar esses pontinhos de luz. E esses pontinhos de luz vão alimentar a sua fé. Para você poder passar pelos tempos difíceis. Para você poder atravessar essa fase de escuridão. Para realmente um dia ver cada vez mais a luz de Deus. Então, eu não sei
eu olho aqui, tem pessoas sorrindo e tudo, parece que todo mundo bem feliz, mas também eu sei que é domingo e estamos aqui, mas eu sei uma coisa, num grupo assim, alguns de vocês estão passando por momentos meio escuros, meio difíceis. E minha dica, eu quero compartilhar essa dica que foi passada para mim, para vocês. Busca, hoje, não importa qual escuro parece, busca achar os pontinhos de luz que mostram a bondade, que são as evidências da presença e a bondade de Deus ao seu redor, na sua vida. E essa luz vai te dar a força por saber, por ajudar você a ficar convencido que Deus sim está presente. Vai dar para você a força para perseverar e continuar, para um dia sair dessa fase, dessa dificuldade, e aí passar por outra que Deus tem para você. Amém. Bom, esse foi ponto número 1. Ponto número 2. Solte o passado e abrace o futuro. Solte o passado e abrace o futuro. Às vezes, ficamos atolados. Você entende o que eu quero dizer com essa palavra? Atolado, espiritualmente, o atolado, emocionalmente. Você percebe que você não está, avançando, você não está crescendo. Pior ainda, parece que você está perdendo algo da sua fé, algo do seu coração. O coração está fechando um pouco. Essa paixão que você tinha, você não sente mais essa emoção, esse zelo espiritual. Você não está sentindo mais essa visão que você tinha, sempre olhando e pensando, isso vai acontecer, eu vou fazer isso, Deus vai fazer. Você vê que você não está sendo mais alimentado por uma visão. Parece que cada dia é mais ou menos como o dia de ontem, e amanhã não tem muita perspectiva. E isso quer dizer atolado. Eu, 2014, foi como uma progressão de 2014 até maio de 2015, um ano atrás. Eu fiquei atolado emocionalmente e espiritualmente. Muitos de vocês não me conhecem, mas eu sou uma pessoa sempre, ainda depois de muitos anos, graças a Deus, sempre cheio de visão, sempre olhando, sempre pensando e fazendo, sempre, muito apaixonado pelas coisas que eu faço e tudo isso. E aos poucos, durante esse tempo, eu vi que eu estava perdendo. E eu não tenho problema nenhum de falar as razões, mas por outro lado, não importa, eu não tenho tempo, mas eu fui perdendo isso. E cheguei ao ponto em que eu me vi como funcionando, tem uma frase como autopiloto, piloto automático. Eu estava assim, e eu honestamente, eu estava preocupado comigo mesmo, e chegou um ponto em que estava afetando minha saúde. Eu estou falando da minha saúde física. Tive que ir no hospital, e Silvia também, foi impressionante, nós dois, ela também estava passando por coisas bem parecidas, atolados, nosso andar com Deus. E sabe, se não tomarmos cuidado, se não prestarmos atenção, podemos ficar atolados por muito tempo. Um dia se tornem 2, e aí semanas, e aí meses. Aí você olha para trás e você começa a ver,
caramba, o que está acontecendo com o meu coração? Onde está a minha fé? Sabe, efeitos colaterais bem negativos, bem perigosos. É isso que estava acontecendo comigo. E, bom, graças a Deus eu tenho muitos amigos, eu sempre fui uma pessoa muito aberta e, puxa, mas eu não, de novo, não tenho tempo de falar sobre tudo isso, mas eu posso falar o seguinte: a vida é preciosa demais. Amém. E curta demais. E Deus é grande demais. Amém. Para ficar atolado na nossa fé por muito tempo. Eu estou falando de experiência própria. Vamos ler aqui na Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Vocês estão comigo ainda? Sim. Versículo 50. Gênesis 41, versículo 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Bom, contexto. José agora é administrador do Egito. E com esse cargo, o faraó deu a José também uma esposa. E eles tiveram 2 filhos. A vida de José está se transformando. Agora, do buraco, ele está vivendo nas alturas. Mas ele já conhece bem a trajetória de sua vida. Ele sabe que o futuro pode se tornar como o passado, com um estalar de dedos. Você sabe também. A distância entre passado e futuro é pouco. O passado pode vir, engolir o seu futuro. Aliás, muitas vezes, o nosso passado, sofrimentos, os erros nossos ou dos outros, pecado, culpa, mágoa, consegue prender, segurar a gente, segurando a gente e impedindo a gente de agarrar um novo futuro que Deus quer nos dar. E José sabia disso. E os nomes que ele dá para seus filhos revela muito da maneira que ele optou, ele decidiu lidar com seu passado e da maneira que ele decidiu olhar para seu futuro. Manassés significa esquecer. E ele mesmo fala: Deus me fez esquecer. Então ele deu para o primeiro filho o nome Manassés. Esquecer. Mas por que dar esse nome para seu filho esquecer, quando Deus já fez você esquecer? Porque ele sabia que ele precisava se lembrar todos os dias que Deus o fez esquecer. Porque assim o passado, ele está sempre aí. Aquele passado ruim, pronto para fazer parte do nosso presente. Então todo dia, Manassés, oi Manassés, para com isso Manassés. Mas isso o ajudava a pensar:
Deus me fez esquecer. Meu passado, Deus me fez esquecer. Tenho que deixar meu passado no passado, porque Deus me fez esquecer. Manassés. Mas esquecer do passado não é suficiente. Porque Deus não quer que a gente simplesmente escape do nosso passado. Deus quer oferecer a cada um de nós um futuro também. Então, o segundo filho, ele o chamou de Efraim, que significa 2 vezes frutífero. E ele fala, Deus me fez prosperar. Porque além de precisar se lembrar que Deus o fez esquecer, ele precisava também se lembrar todos os dias que Deus queria fazê-lo prosperar. Agora, no seu presente e também no seu futuro. Efraim, vem cá, Efraim. 2 vezes frutífero. Efraim, para com isso! 2 vezes frutífero. É isso que Deus quer. Que eu pense. Tarde, cedo. Como que é? Cedo ou tarde. Deus quer me prosperar. Meu futuro está nas mãos de Deus. Às vezes ficamos atolados. Mas como José, atolados no passado. Mas como José, precisamos aprender a trabalhar com esse passado. E como José, precisamos aprender a trabalhar com aquele futuro que Deus tem para nós. Solte o passado e abrace o futuro. Amém. Eric e Joy. Eric e Joy, um casal. Joy significa gozo, alegria. Eric e Joy, cristãos novos na nossa igreja. Os dois são militares, oficiais no exército, casado, e ela estava grávida, bem-sucedidos na sua carreira, cargos altos, e indo para divórcio. Por fora, termos de carreira, sucesso, beleza. Mas como família, a família estava caindo em pedaços. E a sua religião não estava funcionando. Aliás, não tinha funcionado por muito tempo. E eles estavam completamente sem fé, já prestes a abandonar a Deus, quando foram convidados para a nossa igreja. E ainda sem fé, pensaram, nem eles sabem por quê. Pensaram, tá, ok, talvez, mas quem sabe, mais uma vez, vamos lá. E aí eles foram no culto. E Deus, puxa, como Deus é bom. Eles ouviram, sabe, o louvor, movidos pelo louvor entusiástico, e o sermão tocou mesmo o coração, e o convívio dos amorosos, dos irmãos, e eles tomaram a decisão, vamos estudar a Bíblia. E começaram a estudar a Bíblia, e depois de 3 meses, foram batizados. E o divórcio? Bom, divórcio nada, porque Deus em 3 meses transformou seu casamento. É isso que o arrependimento faz, amém? É tempos de refrigério. Você se arrepende, coisas incríveis acontecem. Até num casamento assim destruído, eles tiveram um bebê, eles estão super, super bem. Mas olha só, esse passado. Porque uma coisa é esquecer seu passado, mas é outra coisa quando o seu passado continua a viver com você. Dá para entender?
A vida é transformada, mas cada dia você olha para esse marido ou essa mulher e você é capaz de pensar em toda traição, toda besteira, tudo isso, tudo aquilo, tudo que já aconteceu nesses anos de casamento. Eles tiveram que se esforçar para se esquecer do passado, soltar o passado e abraçar um novo futuro. Aí eles pensaram o seguinte: caramba, Deus está fazendo maravilhas na nossa vida, nosso casamento está transformado, glória a Deus. Mas eles pensaram, mas e os outros casais? A gente conhece um monte de casais que também servem no exército, oficiais no exército, que nem a gente. É uma vida, alguns de vocês talvez vocês saibam, exige muito, 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 faz às vezes muito mal para uma família, para um casamento. Eles pensaram, a gente conhece um monte de casais que estão passando pelas mesmas coisas que a gente passou. Então eles tomaram uma decisão, vamos fazer os cristãos novinhos. Eles pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vez por mês um jantar, onde a gente mora, um jantar e bate-papo. E vamos chamar esse tempo de renovação de matrimônio. E vamos chamar os nossos amigos, todos os militares, vamos chamar os nossos amigos, quem quiser, para vir em casa já há 3 meses, e já tem mais de 10 casais vindo, cada mês, para comer, para falar das coisas da sua vida, para estudar a palavra de Deus. Eles estão praticando o que eu estou falando para todos nós praticar. De soltar o passado e abraçar aquele futuro. Todas essas coisas, eles sabiam, puxa, tudo que a gente tem passado até é útil para servir os demais. Não só aprenderam a soltar o passado, agora eles são muito mais do que 2 vezes frutíferos. Eric Joy, um grande exemplo de soltar e buscar. Soltar e buscar. É assim. O grande segredo, se você se vê atolado hoje. E para terminar, número 3. Contem com os planos e propósitos de Deus. Contem com os planos e propósitos de Deus. Gênesis, capítulo 50. Agora estamos no finalzinho da história de José. E eu vou ler isso, vocês vão entender muito bem. Vocês conhecem o contexto. Versículo 20 de capítulo 50. Agora José, lembra, ele está falando agora com seus irmãos. Eu vou contextualizar tudo isso. José, Jacó, toda a família de José, Jacó e toda a família, o pai, Jacó, eles foram chamados a ir para o Egito e ficaram no Egito. Agora Jacó, o pai de José e todos os irmãos, agora Jacó, ele morreu. E os irmãos que venderam José para a escravidão, agora eles estão com medo, porque eles estão pensando, caramba, talvez José estava tratando a gente bem, porque ele queria agradar o pai, mas agora que o pai está morto, ele vai acabar com a gente. E eles estão cheios de medo e tudo isso, assustados que José vai matá-los. E José fala o seguinte, em versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Puxa, vocês conhecem a história de José? É uma história, o início é tão trágico, mas é um final feliz, cheio de perdão e reconciliação, e união, e promessas, e um futuro, não só para a família de José, mas para toda Israel. É aqui onde se estabelecem as 12 tribos de Israel. É aqui que tanta coisa das promessas que Deus fez para Abraão, é aqui que essas coisas começam a se cristalizarem. Aqui, neste momento, e nesse momento de perdão e reconciliação e amor e união. Lindo. Mas é agora. E talvez só agora
depois de passar todos esses anos de tragédia, dificuldade e injustiça, é agora que José é capaz de olhar para trás e ver que durante todo esse, como fala, percorrer, o trajeto de vida, de enxergar a mão soberana de Deus, assim conduzindo, trabalhando, agindo para levar tudo isso até este momento, para que não só a sua família, mas para que o mundo inteiro poderia ser salvo por esse homem, José. Conte com os planos e propósitos de Deus. Confiar na soberania de Deus muitas vezes não é nada fácil. Mas eu vou te falar uma coisa, é essencial. Às vezes é a única coisa, é a única esperança. Quando a gente está passando por, sei lá que, é contar, é crer, é confiar que meu Deus é um Deus soberano, cujos planos e propósitos que são muito maiores do que eu. Minha vida é um grão. Eu que me acho tão importante, minha vida é um grão nessa areia de tudo que é o plano e propósito de Deus. Mas que seus planos e seus propósitos são imutáveis e imbatíveis. Nada muda. O plano e o propósito do nosso Deus soberano. E eu preciso acreditar pela fé que em tudo, bem ou mal, há significado e há propósito e até utilidade nas coisas que eu tenho ou que eu estou passando na minha vida. Eu quero terminar falando sobre, talvez sejam nossos melhores amigos. A gente tem, mas eu acho que a gente tem muitos melhores amigos. Ramiro e Elizabeth. Eu gostaria, eu não sei se temos uma foto deles aqui. Esse casalzinho. Ele é meu hondurenho favorito. Ele é hondurenho, ela é norte-americana. Eles são vizinhos nossos. Eles lideram. Esse é a nossa igreja em casa. A gente está, não sei se você consegue me ver aí, eu, Bonitão, aí, Silvia Bonitona, esse sim é a verdade. Não, eu não estou aí. Onde você está? Não, eu não. Eu tô mal agora. Querida, você sabe que eu não consigo enxergar de longe. Muito perto. Água, por favor. A água tá aqui. Mas esse é a nossa igreja em casa. Eles que lideram. E ele tem um cargo muito importante. Ele trabalha em banco, em investimentos de estrangeiros, sei lá, uma coisa assim. Eu nem entendo bem. Ela é pedagoga. Bom, eles são demais, eles fazem parte do nosso conselho lá em Miami, como eu já falei, grandes amigos nossos, casados já há 35 anos, eu acho, uma coisa assim. Mas esse retrato, essa foto que você vê, todo mundo feliz, vendo eles dois tão felizes, não sempre foi assim.
Eles foram batizados em Atlanta, acho que mais de 25 anos atrás. E, bom, Ramiro, antes, ele foi diplomata de Honduras. Serviu como diplomata em Londres, em Washington, nos Estados Unidos. Aí eles tinham parado um tempo em Atlanta, conheceram a igreja, se batizaram. E, bom, Elizabeth, essa mulher incrível, cheia de fé, quando ela se tornou cristã, essa mulher, caramba, ela se entregou totalmente. Ele continuou meio ambicioso, meio rebelde, fraco espiritualmente. E por vir de uma família bem influente em Honduras, um dia ele recebeu um chamado de uns amigos poderosos em Honduras, pedindo para eles voltarem para Honduras e para ele servir, assumir um cargo político, e para ele potencialmente ser preparado para um dia ser presidente de Honduras. E para ele, acendeu, sabe, uma luz aí, pegou a família, claro, Elizabeth crescendo, 3 filhos novinhos, botou todo mundo no avião e foram para Honduras. E passaram 10 anos. Antes, não tinha igreja, naquela época não tinha igreja lá em Honduras. E aí ele foi, trabalhando, tudo isso, que essa vida política e tudo. E Deus estava lá. Ele buscando poder, e Elizabeth buscando cada vez mais a Deus. Mulher incrível. Depois dos 10 anos, aí a ficha caiu. Deus abriu os olhos do Ramiro. Ele começou a ver que a corrupção e essa vida... Ele ficou desiludido. Não sei se essa é a palavra. Desiludido com essa vida. E ele também viu que ele estava já perdendo a Deus e prestes a perder sua família também. Graças a Deus. Aí eles tomaram a decisão de voltar, essa vez para Miami. Chegaram alguns anos, 2 anos acho que antes da gente. Ele ainda fraco. Demorou. Não foi de um dia para o outro. Demorou. Mas ele foi crescendo. O arrependimento, a vida em comunidade, a igreja, os irmãos, a palavra de Deus. Às vezes, uns apertos aí, sabe? A gente precisa. Às vezes, uns, sabe? Mas Deus, em tempo, levou ele e Elizabeth a um futuro, digo, um presente. Hoje, eu não estou exagerando, hoje ele não é político, mas ele é hoje como o embaixador não oficial de Deus a Honduras. E não só Honduras, sua fama está crescendo e igrejas, os irmãos em América Central já conhecem o Ramiro Elizabeth e convidam ele mesmo paga. E ele vai lá, ele dá palestras, anima os irmãos, dá aula para os casados, caramba, tem experiência, tudo bem e o mal. Ele tem muito a falar, e fala de sua experiência, ele está pregando, ele quase como um presbítero não oficial, sabe? E ele, caramba, como Deus está usando ele e a sua mulher, os seus filhos se tornam cristãos. Grandes coisas estão acontecendo, e como eu falei para vocês,
eu esqueci de falar. Eu tenho que mostrar. Essa Evalice, ela e bom, ele é o namorado, ex-namorado dela. Eles estão estudando. São os pais de uma universitária que foi uma menina que foi batizada no ministério universitário recentemente, e ela é a mãe. E eles se agregaram à nossa igreja em casa, e recebemos outro dia notícias que ela foi batizada. E acho que temos uma imagem. Temos ou não? Sim. Essa Evalice, Elizabeth, essa filha, ela, filha dela, Alissa. E esse o batismo da Evalice já faz nem uma semana, acho, uns dias atrás. Então, bom, eu fico tão feliz de ver tudo que Deus está fazendo com Ramiro e Elizabeth. Uau! Agora, Elizabeth, você fala com Elizabeth, ela simplesmente olha para trás. E ela vê a sua jornada e ela fala a mesma coisa. Deus o tornou tudo em bem, para que hoje pudesse ajudar a vida de muitos. É esse que é o nosso Deus. A história de José é um micro-retrato do Evangelho. Sua história, sua jornada mostra que Deus é presente, que Deus é bom, que Deus tem planos e um futuro para cada um de nós, que Deus é soberano, que Deus é nosso Salvador, e mostra que com Deus as nossas vidas, a nossa jornada tem significado, importância, propósito, utilidade e valor. Amém. Você consegue enxergar isso hoje? Muitos dizem coisas como: desejo tudo de bom para você. O que eu desejo para você, para mim, para minha família e para essa igreja é que a nossa vida seja uma jornada junto com o nosso Deus. Deus te abençoe.